Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Quarto ano, estão bem? Olha, hoje a gente tem conteúdo novo de história, certo? A gente vai aprender mais um pouco o que foi que aconteceu, né, no passado, certo? Que é muito importante para vocês aprenderem também, tá? Eu quero que vocês abram aí o livro de história na página 33. Hoje o conteúdo, o tema da nossa aula vai ser Brasil, períodos históricos, tá? Vamos lá. Para chegarmos ao que hoje somos, muitos fatos aconteceram, né? Muitas coisas aconteceram até hoje. Tornamos assim uma grande nação, né? Com uma pluralidade, cultura imensa e com uma grande mistura de povos. Então a gente tem várias culturas inseridas na nossa nação, né? Várias raças, vários povos. Então é uma mistura, certo? Vamos lá. Os primeiros anos de domínio português. O que foi que aconteceu nesses primeiros anos quando os portugueses vieram para cá dominar o Brasil, tá? Esse período ele vai de 1500, deixa eu anotar aqui, 1500 até 1534. Então, esse foi o período, certo? Onde houve o domínio português, tá? Vamos lá saber. Esse período ele foi marcado, né? Ele foi assim chamado como pré-colonial, certo? A gente vai já saber o que é o colonial, o período colonial, e aí vocês vão entender melhor. Os portugueses envolvidos com o comércio asiático, eles não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. Então, os portugueses vieram, certo? De Lisboa, né, de Portugal, e aí eles não tinham gente para que pudesse dominar, né, as terras do Brasil, comandar. Eles não tinham gente suficiente, tá bom? E assim, todos os contatos eram feitos nas costas, negociando com os índios e a extração de pau-brasil. O que é aqui nas costas, né? No litoral brasileiro, né? Em meio à praia, certo? Que era mais fácil a negociação deles, certo? Várias expedições mapeavam as costas brasileiras e eventualmente eram estabelecidas feitorias fortes que guardavam o território português de invasões francesas, né? Então eles faziam expedições, certo, para explorar mais o Brasil, o que tinha aí, né? E aí eles deixavam como se fossem segurança para que os franceses não pudessem dominar aquilo que eles já tinham dominado, né? Já tinham descoberto. E aí, nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, né? A Vila de São Vicente, tá? E logo depois fundou a Vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Então, tanto a Vila de São Vicente como a Vila de Santo André fica em São Paulo. Então, eles começaram a criar ali uma vila para que aquilo se desenvolvesse, né? Para que pessoas morassem ali, para que o comércio começasse a ser gerado ali, certo? Esses portugueses trouxeram para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar, tá? Então, a cana-de-açúcar não é daqui, né? Ele vem lá de Portugal. Então, eles trouxeram, né, as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Se você não sabe o que é uma cana-de-açúcar, procure aí no Google que você vai saber muito bem, tá? E aí, esse cultivo da cana-de-açúcar, ele se deu muito bem aqui no Brasil, né? E eles começaram a fazer esse cultivo no litoral das praias, certo?
em toda a faixa litorânea, certo? Do Brasil aí. Durante muitos anos houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Por que houve uma luta com os franceses? Porque os franceses queriam dominar o Brasil também. Não bastava os portugueses, os franceses queriam dominar o Brasil também. E aí os portugueses, houve muitas lutas, né, muita guerra, e aí eles acabaram sendo expulsos, os franceses foram embora e não dominaram o Brasil, né? E agora vamos para o período colonial, né? Já passamos dessa data aqui, aí a gente vai para o período colonial. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios, certo? E pelo processo de escravização dos africanos, que foram trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar. Então, os índios, eles não tinham práticas, vamos supor assim, de trabalhar. Então, eles não queriam trabalhar para os portugueses. E aí começou a ter conflitos, começou a ter brigas. E aí os portugueses, eles começaram a pensar, se os índios não querem trabalhar para a gente, qual vai ser o povo que vai trabalhar, né? Então, eles foram e pensaram nos negros, certo? E aí foi dando início à escravização dos negros, certo? E eles foram trazidos lá da África para a lavoura de cana-de-açúcar, certo? Para trabalhar aí na plantação, na colheita, né? E veio aí a esse processo todo da cana-de-açúcar, tá? A valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos, pois por volta do século XVI, o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por gramas nas farmácias. Então, quanto mais aumentava aí, a produção de cana-de-açúcar, né, a colheita, o cultivo, eles também pensaram, não dá para a gente plantar muito e ter poucas pessoas trabalhando. Tem que ter mais gente. Então eles trouxeram mais negros para plantar. E, gente, o açúcar hoje ele é bem viável para todo mundo, né? Todo mundo consegue comprar um pacotinho, 1 quilo de açúcar aí para a gente botar no café, né? No bolo que a mamãe faz, ou em outra coisa, tá? Mas naquela época, o açúcar era artigo de luxo, só quem podia ter eram os mais ricos, certo? E aí era vendido na farmácia. Hoje você encontra açúcar na farmácia? Não, né? Você não encontra em um mercadinho, no supermercado grande, né? Mas aí, naquela época, só os ricos podiam tomar açúcar, né? Podiam comprar e era muito caro, valia muito dinheiro. E aí a cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. Então, à medida que a produção de açúcar ia crescendo, eles foram sendo populados, né? Vieram povos e eles ficaram ali povoando aqui o litoral brasileiro, certo? Tinha o que é litoral, eles são perto das praias, certo? Quem mora perto da praia é um lugar litorâneo, né? Vamos lá. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local. Então tinha uma produção local que eles vendiam ali para eles e tinha a exportação, né? Que eram vendidos para fora, para outros países, certo? E aí, com essa economia local, com esse comércio, essas vendas, foram aí aumentando aí as cidades, né? Foram, em vez de ficar só no espaço litorâneo, foram para mais espaço, certo? E aí, desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, a criação de gado, o ouro e o café, né? Devido a essa expansão, as pessoas começaram a criação de gado, né? Para criar o gado e depois matar e comer, né? Como carne. O ouro, né? O ouro que ele é encontrado em Minas,
E aí eles começaram a trabalhar com isso também. O café também, ele teve sim sua importância muito grande no período, certo? Só que isso aí vocês vão estudar mais lá na frente, tá? Mas sim, ele teve sua importância, tá? O período colonial foi o mais extenso da nossa história, certo? E foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação, fruto do domínio português e de cobranças de impostos. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenado, ou seja, ele misturou-se, né? Teve várias raças e teve assim uma mistura de um povo brasileiro, né? Não é à toa que o nosso povo brasileiro é uma mistura, né? Tia, mas como assim tem uma mistura de raças? É o que a tia falou na aula passada. Brancos tiveram filhos de índios, de negros, os negros tiveram filhos de índios, se casavam, e aí isso é uma mistura, né? Virando aí a página para a página 34, agora vamos para o período imperial. Quando eu falo período imperial, você lembra de quê? De reis, rainhas, né? Toda aquela classe social alta, né? Então vamos lá. Com a chegada de Dom João e a corte portuguesa em 1808, iniciaram-se várias mudanças políticas e administrativas no Brasil, certo? Essas mudanças culminaram com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido ao de Portugal e Algarve, certo? Então, quando Dom João veio para o Brasil, teve sim as suas mudanças, né? Porque o Dom João ele não queria ficar naquela mesmice de produção de cana-de-açúcar, que foi muito importante também, mas ele queria que o Brasil evoluísse, né? Que tivesse mais coisas. Vamos ver o que ele fez nesse período, que se destacou. Se destacou aí arquivo militar, né? Da imprensa régia, o Banco do Brasil, que tem até hoje, né, o Banco do Brasil, fábrica de pólvora, né, que eles usavam muito para atirar, para fazer qualquer outra coisa se alguém tentasse invadir, e jardim botânico. E também teve as instalações das escolas médicas, do museu e da Biblioteca Real da Academia Militar e da Academia de Belas Artes também. Então ele trouxe aí, né, muitas novidades e aí trouxe aí uma evolução para o Brasil. Aí temos duas fotos, né? Esse homem que está aí é o Dom João VI, certo? E ao lado dele tem a Princesa Isabel. No período imperial, que foi um período relativamente curto, que só durou de 1822 a 1889, né? Fatos marcantes aconteceram em nossa monarquia. Teve aí o regime de governo em que o poder é exercido por reis e imperadores, né? Então, imperial é reis e imperadores, né? É eles que comandam, eles que decidem, eles que governam, tá? E aí teve o que? A independência do Brasil, né? Que foi em 1822. O Brasil ele se tornou-se independente de Portugal, certo? E teve a Lei Áurea, que livrou os escravos do cativeiro, né? Os negros africanos, eles eram escravizados para trabalhar para os brancos, para os portugueses. E aí teve essa Lei Áurea, que deu a ele toda a liberdade para fazer o que ele quiser. Se ele quisesse trabalhar, ele trabalhava, se ele não quisesse, ele não trabalhava, certo? Então, ele deu mais liberdade para o negro e isso foi duas grandes evoluções no nosso país, tá? Após a independência, foram criadas as províncias, ou seja, divisões de terra que eram colocadas sob a autoridade de um delegado do poder central. Província, gente, hoje é como se fosse um estado, né? Cada estado diferente tem alguém delegando, né? Tem alguém governando, né?
Aqui no estado do Ceará, quem governa é o nosso Camilo Santana, né? Então, ele que governa, ele toma as decisões corretas para nós. Naquele tempo, era um delegado que tinha poder que governava, ele que mandava no estado ou na cidade, certo? E aí, o monarca exercia o poder central com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. E agora, já acabamos o período imperial, né, que foi composto aí, foi governado por reis, imperadores. Vamos para o período republicano. O republicano é o período que a gente vive até hoje, certo? Esse período ele teve início em 1889, quando as Forças Armadas comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubaram a monarquia. E aí o imperador do Brasil, Dom Pedro II, e toda a família real tiveram que deixar o Brasil e voltar para a sua cidade, certo? Hoje nós também vivemos o período da democracia, né? Temos aí democrata, a gente escolhe quem é que vai nos representar lá em Brasília, quem é o melhor, qual é a melhor pessoa, que tem as melhores propostas, certo? Para fazer o melhor por nós, né? Vocês são crianças, vocês ainda não votam, mas os pais de vocês votam, certo? E eles fazem a melhor decisão para o futuro de vocês. Então, a gente escolhe o presidente, escolhemos o governador, né? O prefeito da nossa cidade, é os nossos papais que escolhem, né? Os vereadores também, e assim por diante, né? Então, democracia é isso, é quando a gente tem o poder de escolha, certo? E eles lá governam da melhor forma para a gente. E aí temos a atividade aí, né, que eu quero passar para vocês da página 34 e 35, certo? Desse conteúdo. E aí, vocês vão fazer em casa, certo? Essas páginas são apenas 5 questões, bem fácil aí, qualquer coisa, olhe no livro, pesquise, certo? Para que vocês tenham um melhor entendimento, tá bom? Então, meus amores, é isso, tá? A nossa aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer as correções do livro, para que vocês tenham ali, que possam ter acertado, né? E é isso, meus amores. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima semana, né? Até amanhã, que amanhã tem mais aula. Eu quero ver todo mundo do quarto ano aí, certo? Bem animado para assistir essas aulas que a gente está fazendo com todo amor e carinho para vocês, certo? Um beijo grande e até a próxima.